Eu queria convidar uma reflexão nesta hora, uma reflexão de cunho mais doutrinário. Isso não significa que ela não será prática. Aliás, de cara isso já resolve um problema enorme nas nossas igrejas, que é compreender que doutrina não implica a prática. E de que quando um pastor desconsidera a doutrina na igreja, ele está desconsiderando a fonte de mudança na vida das pessoas. Doutrina não é algo meramente intelectual. A doutrina é algo que na nossa mente muda completamente o nosso jeito de viver. Isso explica porque, por exemplo, Lutero, antes de criticar e publicar 95 teses contra as indulgências, ele 1 mês e meio antes publica 97 teses contra a teologia escolástica, porque ele sabia que é necessário dar conta de questões da ordem das crenças, do que a gente pensa, porque elas viabilizam muito de nossas práticas. Aliás, muitos de nós, quando queremos justificar nossos erros e falhas, a gente tenta modificar nossa interpretação da Bíblia para que os nossos erros e falhas não sejam mais vistos como erros e falhas. Doutrina e ação caminham juntos na igreja e é uma das mais perniciosas enfermidades da igreja acreditar que a doutrina esfria os corações. Não, meus irmãos, a doutrina, a sã doutrina, aquilo que a palavra de Deus ensina, orienta a nossa vida, orienta o nosso dia a dia, orienta as nossas ações. Em geral, quando a gente fala de uma exposição doutrinária, em geral, a gente pode achar que se trata de uma exposição mais temática, porque ela apresenta vários textos, ela tem várias passagens bíblicas. E a gente, por conta da vida, do vigor, da bênção que é o sermão expositivo, acabou desprezando o sermão temático, como se o sermão temático não tivesse uma razão de ser, como se ele não tivesse um lugar no ensino da igreja. Ele tem. É claro que ele é muito mais difícil de se fazer do que o sermão expositivo, e muitas pessoas acham que é o contrário, acham que o sermão temático ele é mais fácil de fazer do que o sermão expositivo. Mas o sermão temático ele exige conhecimento de doutrina, exige conhecimento para que os textos que estão sendo usados, eles não sejam contraditórios, ou seja, não que eles em si sejam contraditórios, mas eles sejam colocados numa posição de falsa contradição, quando na verdade eles estão falando de coisas absolutamente distintas. Não é o caso da seleção de textos hoje, não é? Apesar de a gente já ter falado de futebol, não é? A seleção que eu proponho hoje para vocês é a seleção de textos que começa com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler rapidamente essas passagens. Eu queria primeiro fazer essa leitura, essa varredura de alguns textos que falam sobre o tema do ser e do fazer discípulos como um chamado ministerial. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 4, 16, diz assim a palavra de Deus. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Efésios 5, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 12. Hebreus 6, 12 diz assim: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Uma sequência final agora em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Tenham entre vocês
a mesma atitude de Cristo Jesus. Filipenses 3:17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Se você voltar ao versículo 10 do capítulo 3, você vai ver Paulo dizer: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos, meus irmãos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, para que a gente entenda o grande desafio que é ser padrão para os fiéis. Que essa grande responsabilidade não seja assumida sem submissão e dependência do Teu Espírito. Que a nossa dependência da Tua graça nos conduza a fazer o que Tu queres, para que o sofrimento perca seu poder e dê espaço à alegria, aquela que nos mantém firmes no meio das tempestades, no meio dos isolamentos, no meio das dores, no meio das situações mais terríveis da vida. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa série de textos que nós recolhemos aqui, elas servem de base para uma doutrina muito importante, que é a chamada doutrina da imitação de Cristo. Durante muitos anos, sobretudo na Idade Média, não se tinha uma palavra como a que a gente usa nos nossos dias para se referir, por exemplo, a discipulado. A palavra era imitatio. A palavra que se refere à imitação. A palavra que, portanto, aparece nessa seleção de textos como um convite a não vivermos uma vida pautada em nossa própria vontade ou nos modelos que nós escolhemos, porque eles seriam aqueles modelos que mais nos agradariam, mas que seguíssemos o modelo único de todo cristão, que é Cristo Jesus. Um modelo, um padrão que é mediado. E é mediado por quem? Por todos os apóstolos, por todos aqueles que, pregando o Cristo, serviam de exemplo para a igreja e para todos os pastores que servem de exemplo para a igreja e para toda a igreja que serve de exemplo uns para os outros, de uma maneira de viver que imita Jesus, o nosso Senhor. Por isso a vida cristã, ela é pautada na imitação. Essa tradição que fundamenta essa doutrina pautada na imitação de Cristo, ela chega até os nossos dias com o nome de discipulado. Discipulado é uma prática importante da vida da igreja, porque ela representa a maneira como perpetuamos a proclamação do Evangelho. O Evangelho não é um tópico da teologia que a gente poderia resguardar para os primeiros passos de alguém na vida cristã, como se fosse assim, né? A primeira coisa que uma pessoa precisa aprender é o Evangelho, então ela vai para a classe 1. Ela não pode aprender as últimas coisas agora, porque as últimas coisas são as coisas mais profundas. O Evangelho é aquela coisa mais simplesinha, aquela coisa mais básica, aquela coisa mais elementar, que todo mundo precisa aprender logo de cara e depois sim vêm as coisas mais profundas. Meu irmão, não faça isso com o Evangelho da graça de Cristo Jesus, principalmente se você prega o Evangelho. Se você prega o Evangelho, você sabe que todos os sermões que você entregou até hoje,
não conseguiram esgotá-lo em toda a sua sabedoria, em todo o seu vigor, em toda a sua manifestação do poder e da graça e da misericórdia de Deus entre os homens. O Evangelho é a única mensagem que não se esgota, é a única mensagem que você pode pregar todos os domingos, e ninguém na igreja vai dizer assim: que droga, mais uma vez pregaram o Evangelho hoje aqui. O Evangelho é o único sermão que você vai poder repetir todas as vezes e ninguém vai ficar, entediado com a pregação do Evangelho. O Evangelho é a única mensagem que sempre que um pastor pregar e sempre que você lançar mão dele, terá essa lufada de renovação da vida, esse olhar novo para a vida. O Evangelho é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa para não termos que buscar em nenhuma outra fonte de inspiração. Então o discipulado ele é centrado nisso. O discipulado é centrado na questão mais profunda, na questão mais essencial da vida cristã. A notícia que nunca pode faltar em nossa boca. O discurso que nunca pode faltar, seja no aconselhamento de um filho, seja no aconselhamento de qualquer outra pessoa que com os problemas mais difíceis que ela tenha, ela precisa ouvir aquilo que de fato vai transformar a sua vida, e é o Evangelho. A menos que a gente não entenda o Evangelho como esse tesouro que jamais se esgota, nós jamais recorreremos ao Evangelho. O Evangelho, portanto, só será algo recorrente se ele for esse tesouro que jamais acaba, se ele for essa fonte que sempre recorremos, porque nele há sabedoria para lidar com os mais diversos problemas da vida humana. É por isso que o discipulado, ele é algo tão importante na igreja. Ele é importante na igreja porque ele põe as pessoas em conversação, não sobre qualquer assunto específico, mas sobre todos os assuntos do mundo, mediados pelo Evangelho. O discipulado é a orientação das nossas conversas, mediadas pelo Evangelho. É fazer com que nossas conversas sobre todos os assuntos, desde sexualidade a esporte, desde criação de filhos ao trabalho, desde situações como política e economia, desde situações como religião e ciência, fé e razão, as mais diversas conversações, as mais diversas possibilidades que a gente tem de conversar com alguém, o Evangelho ser o mediador dessas conversas, torna o discipulado vital na vida da igreja. Transformamos o discipulado num programa, meus irmãos, com começo, meio e fim, e esse é o nosso erro. Montamos esqueminhas nas nossas igrejas de discipulado e dizemos que este programa de discipulado são para os que chegaram agora na fé. E é verdade, quem chega agora, não só porque está ávido pelo Evangelho, precisa conhecer o Evangelho, precisa saber do alcance do Evangelho. Mas isso não significa que aqueles que são maduros não precisam do Evangelho tanto quanto aqueles que estão agora chegando em nossas igrejas. Porque é o Evangelho a linguagem das nossas conversas. O Evangelho não é um tópico. O Evangelho é toda a linguagem que nós usamos para conversar sobre tudo nessa vida. Então, o que eu estou propondo nesta manhã é pensar o ser e fazer discípulos não como um programa, não como um departamento da igreja, não como uma espécie de missão isolada que a igreja poderia ter e que umas pessoas são mais envolvidas e outras não. O que a gente vai falar é do desafio da identidade do cristão que está atrelada ao discipulado, e para isso a gente precisa compreender as duas significações do discipulado na vida da igreja. O discipulado, ele é tanto o ato de você seguir a Jesus, é tanto ato de você imitar a Jesus, é tanto ato de você conhecer o que Jesus fez para agir como Jesus agiu. Mas também discipulado significa ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus, ajudar pessoas a olharem para Jesus, ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Nós precisamos seguir a Jesus, meus irmãos, mas nós também precisamos ser ajudados a seguir a Jesus.
Por isso, não só seguimos, mas somos apoiados pela congregação no discipulado. Nós somos apoiados nesse discipulado para seguir a Jesus, que por isso integra na igreja uma outra doutrina esquecida desta relação, que é a doutrina da disciplina na igreja. A disciplina na igreja é importante, porque ela mostra que a nossa vida não é para ser vivida isoladamente, sem prestação de contas, que a nossa vida não é uma vida que não pode ser vivida coletivamente, mas é para ser vivida coletivamente, é para ser vivida comunitariamente. O discipulado, portanto, é um convite a não viver isolado, a não viver em si mesmado, mas a viver comunitariamente, a viver o povo da aliança, a viver o povo de Deus. E isso implica não só em seguir a Jesus, mas em ajudar aqueles que têm dificuldades de seguir a Jesus, a seguir a Jesus. E muitas vezes nós estaremos no lado daqueles que precisam ser ajudados a seguir a Jesus. E às vezes a gente estará no lado daqueles que ajudam a seguir a Jesus. Todo mundo, algumas vezes é Natan, algumas vezes é Davi. A gente não consegue exortar o nosso próprio coração. Eu não posso chegar a mim mesmo e dizer assim: eu te exorto, Jonas, a seguir o evangelho porque você está em pecado. Porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Ele é capaz de criar uma imagem de nós mesmos. E essa imagem ela é tão poderosa que a gente acaba acreditando nela. A gente acaba acreditando nas narrativas que a gente cria para justificar os nossos erros e falhas. E vivemos a nossa vida como reis, achando que estamos seguindo ao Senhor sem nenhum deslize. Até que um irmão chega e conta uma historinha para a gente. Diz: olha, você está fazendo isso. É a hora que você entra em choque e reconhece. Porque se você é crente nessa hora, você reconhece pela exortação deste irmão o poder da palavra paracaléu, essa palavra que é exortação na Bíblia e que não é outra coisa senão chamar ao lado. As pessoas acham que exortar é você pegar alguém e dar uma bronca. Exortar é o discipulado daqueles que andam juntos, que são chamados para viver juntos e que a gente é capaz de, quando chegar alguém, chamar do lado e dizer: meu irmão, você não pode agir dessa forma. Mas por que eu não posso agir dessa forma? Porque Jesus não agiu assim. Jesus agiu assim, assim, assim e assim. A nossa conversa não é mostrar outra coisa senão Jesus, senão o Evangelho de Cristo Jesus. Bom, se nós concentrarmos a nossa discussão hoje aqui, não tanto no ser um discípulo de Cristo, que implica o fato de que precisamos seguir a Jesus se queremos ser cristãos, se queremos ser chamados de discípulos de Cristo, mas quisermos nos concentrar na tarefa grandiosa de fazer discípulos, obedecendo à grande comissão do nosso Senhor, a gente precisa entender o que significa esse ato de ajudar pessoas e qual o preço, qual é o custo que isso nos exige. É preciso compreender uma teologia do discipulado, uma doutrina do discipulado, que entenda discipulado não como um programa, mas como um modo de viver, uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de tratar com um dos pontos que menos consideramos em todas as nossas conversas de discipulado e de programas de discipulado em nossa igreja, que é o nosso desejo. O discipulado é o meio pelo qual Deus trabalha na igreja os nossos desejos. Jonas, explica isso melhor. Imagine que a imitação entre os seres humanos, ela tem uma explicação. Ela pode ser explicada. E ela pode ser explicada de uma maneira em que a gente tente entender por que a gente não só imita algumas pessoas, mas a gente tenta ter as coisas parecidas ou até mesmo as mesmas coisas que essas pessoas que nós admiramos, essas pessoas que nós imitamos. Há pouco, o Emílio dava um exemplo muito interessante, que é o exemplo das propagandas.
Então você vê lá o Neymar com a propaganda de shampoo, a propaganda da Gillette, você vê o que tem a ver o shampoo, a Gillette com o Neymar. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que tem a ver o jeito de um pastor pregar com ele, com aquilo que ele está pregando? O que tem a ver as coisas que seu pai gosta com a sua admiração por ele? O que tem a ver aquele que nós imitamos e as coisas que eles amam, as coisas que eles oferecem, as coisas que eles possuem? Toda a doutrina da imitação, ela passa por uma necessidade de explicar por que não apenas imitamos pessoas, mas desejamos as coisas que elas desejam. Há uma relação profunda entre imitar alguém e desejar as coisas deste alguém imitado. É muito interessante porque isso tem a ver com toda a nossa história no Éden. Isso tem a ver com a história da humanidade. Tem a ver com o confronto do nosso desejo desde o jardim. Desde o jardim, o nosso desejo é mediado. Desde o jardim, o nosso desejo é mediado por pessoas, é mediado por entes, é mediado por modeladores do nosso desejo. Nosso desejo é modelado por entes que imitamos, pessoas que imitamos. Observe que uma das coisas que atrai a imitação do ser humano, não mais de Deus, mas a imitação da serpente, é um objeto. É um objeto que a serpente mostra. É a propaganda de um objeto que a serpente faz. E o que atrai não é meramente o objeto em si. O objeto em si pouco importa. O que importa é aquele que está mediando, aquele que está apresentando o objeto e que parece possuir aquele objeto de uma maneira diferente. Imagine você que essa teoria da imitação, ela diz o seguinte: nós não desejamos apenas imitar uma pessoa, porque quando desejamos um objeto, por detrás desse objeto, sempre existe admiração por alguém. Eu não passo simplesmente a olhar para um objeto X e passo a desejar ele por ele mesmo. Eu passo a desejar esse objeto porque este objeto está sempre ligado, sempre atrelado a uma pessoa. E a nossa maneira de imitar pessoas passa exatamente por isso. Observe exemplos banais, como, por exemplo, quando a gente aprende a tocar um instrumento musical, uma guitarra, por exemplo. Né? O sujeito está ali com um professor, mas ele tem um guitarrista que ele ama. Diz, cara, eu queria tocar como esse cara. Preste atenção, ele vai e compra uma guitarra igualzinha. A cor da guitarra é a mesma. Por que ele está imitando? Não só o jeito de tocar, mas os próprios objetos. Porque todas as pessoas que nós admiramos, elas nos influenciam nos objetos que desejamos. Por isso é tão terrível para nós descobrir um filho que deseja, por exemplo, uma droga. Porque no fundo, deveria significar para nós algo terrível. Ele conseguiu admirar mais um traficante do que a mim. Ele conseguiu ter como modelo para a vida alguém que eu julgo não ser mais importante na vida para seguir. O grande desafio de toda a imitação não é simplesmente pelo fato de nós sermos admiráveis, mas de que aquilo que nós desejamos será reproduzido naqueles que nos admiram. Por isso eu quero virar um pouquinho esse jogo hoje. Hoje, quando a gente fala em mentoria, e faz parte do discipulado da mentoria, a gente é convidado quase que sempre a ter um mentor.
a ter alguém que nos oriente, a ter alguém que nos acompanhe. Isso é extremamente importante, extremamente saudável. Não podemos, somos uma bomba relógio, sem supervisão, a gente faz besteira. Se a gente não tiver debaixo de pessoas que nos observam e que nos orientam e que nos servem pela sua maturidade e pela sua experiência de vida com Deus como paradigmas para nos despertarem quando estivermos cegos, nós estamos perdidos. A gente não vai ter aquele senso de realidade que a gente precisa ter quando a gente é enganado pelo nosso próprio coração. Mas existe um outro convite que é mais do que urgente. É o convite a sermos exemplo. E esse convite é muito difícil. É muito difícil de atender esse convite. Porque esse convite passa, em primeiro lugar, pelo desafio de ser admirável. Pessoas que se tornam exemplo pagam o preço de serem admiráveis. E há muitas coisas para serem ditas sobre isso, desde as idealizações que são ruins, desde a idolatria, como a gente já viu hoje, que é algo ruim, nocivo para a nossa vida, mas que esconde algo poderoso, que é a maneira como aqueles que são admiráveis podem influenciar pessoas não a se tornarem iguais a ele, mas a desejarem o que ele deseja. Deixa eu transformar isso em outras palavras. Se você é um pai que quer dinheiro a qualquer custo e que para você tempo significa sempre uma oportunidade de ganhar mais, não espere que seus filhos desejem outra coisa. Se eles te admiram, eles te imitam não só nos trejeitos, não só no seu jeito de ser, eles vão te imitar nos objetos de desejo, vão querer também as mesmas coisas que você quer. Mas se seu filho deseja outra coisa, que não é aquilo que você deseja, o que essa teoria diz é que muito provavelmente ele encontrou uma outra pessoa admirável, e que mostrou para ele esse objeto de desejo e disse: olha como isso aqui é legal, olha como isso aqui é interessante, olha como isso aqui dá sentido para a vida, olha como isso aqui vale a pena dar a vida e vale morrer por isso, olha como isso aqui dá sentido para as coisas, olha como isso aqui vale gastar cada minuto, cada segundo da nossa existência. Imagine que com isso a gente está dizendo muito sobre o discipulado em nossas igrejas. Se nossos pastores só pensam em grana, a gente não poderia ficar assombrado se os membros da nossa igreja só pensam em grana. Se nossos pastores se preocupam com fama, com notoriedade, não deveria nos admirar o fato de que os membros da nossa igreja procuram ser influencers, procuram ser famosos. Porque o discipulado não é só uma maneira de ensinar as verdades centrais da fé cristã, mas é uma maneira de ensinar as pessoas a viverem. Quando a gente encara o discipulado dessa forma, o desafio muda. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Ser exemplo para os fiéis implica renúncia, sim. Implica a renúncia de viver em função dos objetos de desejos mais importantes da vida do ser humano hoje, em que as pessoas entregam a sua vida. Isso significa que somos blindados contra esses desejos? Isso significa que somos blindados com relação às coisas desta vida? Claro que não.
Mas existe algo que faz toda a diferença no discipulado. E esse algo que faz toda a diferença no discipulado diz respeito a uma questão do coração, a renúncia do coração, a entregar-se a qualquer coisa nessa vida de forma inteira que não seja a Jesus o Cristo. Em outras palavras, a nossa maior dificuldade é lidar com o fenômeno da idolatria. A nossa maior dificuldade é lidar com aquilo que de alguma forma nos faz pensar duas coisas: o ídolo e o próprio ato de idolatrar. Isso me faz lembrar uma vez em que eu estava numa viagem da Vida Nova com o Dr. Shed para uma conferência, acho que em Tocantins, se não me falha a memória. Estava lotada a igreja. E todo mundo queria ver Dr. Shed. Ficava impressionado, terminava a exposição, era tanta gente, jovens ao redor dele, todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo que ele assinasse a Bíblia. E eu me lembro que numa das sessões de perguntas e respostas, um daqueles irmãos que estavam ali na organização do evento estava muito incomodado com aquilo, ele ficou muito incomodado com aquilo, muito mesmo. E aí ele fez uma pergunta para o Dr. Shed, dizia assim: Dr. Shed, com todo respeito, não te incomoda essa idolatria toda que o povo tem pelo Senhor? Com aquele jeito do Dr. Shed, ele disse assim: irmão, eu sou apenas um ídolo. Um ídolo tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. O pecado é dos idólatras. O pecado é de quem me idolatra. O pecado é de alguém que faz de mim o sentido último da sua vida. Eu sou só uma coisa. Eu acho que ali o Dr. Shed estava se preocupando com o fato de que vai que alguém tivesse aquela ideia de que a única maneira de destruir um ídolo, de destruir a idolatria, é destruir o ídolo. Falou, vai que me lincham aqui no final para acabar com a idolatria. Porque é exatamente isso que acontece. A gente acha que a destruição de um ídolo passa, ou a destruição da idolatria passa pela destruição do ídolo. Porque é assim com as imagens de idolatria. Destruímos as imagens e os postes ídolos, porque acreditamos que ao destruir as imagens, nós estaríamos destruindo a idolatria. E há verdade nisso. Muita verdade nisso. Mas não apenas destruímos os ídolos com marretas. Porque existem ídolos que a gente não pode destruir com marreta. Porque eles são a boa criação de Deus, vivendo no tempo da queda, vivendo no tempo da desordem, vivendo no tempo da esperança ou daquela expectativa em que todas as coisas serão reordenadas para a glória de Deus. Então, como se destrói um ídolo quando o ídolo é seu filho? Quando o ídolo é sua esposa? Quando o ídolo é seu trabalho? Quando o ídolo é um time de futebol? Quando o ídolo é um cantor? Quando o ídolo é um pastor? Quando o ídolo é um pregador? Como se destrói? Esses ídolos, a gente não destrói com uma marreta. A gente destrói quando o nosso coração, como diz a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 3, santifica o nosso Senhor com base no temor de Deus. Um ídolo cai todas as vezes que Deus é a coisa mais importante da sua vida. Quando Deus é a coisa mais importante da sua vida, as coisas são amadas por elas mesmas. Não é que elas passam a ser odiadas. A gente acha que a gente vai destruir um ídolo agora odiando. É o negativo. Vou resolver o problema da idolatria odiando as coisas, odiando elas, porque é assim que se vence a idolatria. Não, se vence a idolatria entendendo a dinâmica dos amores. Existem amores.
e um único amor. Estes amores todos estão abaixo daquele amor que jamais pode ser direcionado a qualquer coisa nessa vida. Falo do amor a Deus, falo do amor a Jesus. Quando um pastor, quando um pai ama o esposo, ama a Jesus mais do que tudo nessa vida, ele não tem mais nada que o impeça de amar as coisas com toda a vontade desse mundo. Ele vai amar a sua esposa, vai amar os seus filhos, vai amar o que ele faz, vai amar o seu trabalho, vai amar as coisas à sua volta de uma maneira incrível, sem o peso da idolatria, porque ele sabe que nenhuma delas preenche a vida dele mais do que Cristo. E ele vive em função de Cristo. E as pessoas olham e veem que ele tem algo mais importante que é Cristo, e que quando alguma coisa ocupa o seu lugar mais do que Cristo, alguma coisa está desordenada em sua vida. Tudo o que mede a imitação e o discipulado cristão, meus irmãos, é o nosso coração. As motivações do nosso coração é o centro onde as decisões mais importantes, seja numa dificuldade do casamento, seja na dificuldade com o filho, seja na dificuldade com um amigo, elas operam. O problema é que hoje, meus irmãos, nós desistimos de ser modelo. Você nunca parou para pensar na crise mundial de liderança que nós hoje temos? Crise de liderança. Modelos de liderança. Não é o feminismo que está acabando com a liderança masculina, digamos, nesses termos. Não é. É a nossa maneira de lidar com os desejos do nosso coração. É a nossa maneira de não entender que o chamado de Deus para o cristão não é sequer ser pastor, mas é ser um imitador de Cristo. Se ele vai ser pastor ou não, pouco importa. Mas o chamado de Deus para todo crente é imitar a Jesus. E alguém só vai imitar a Jesus se alguém olhar para Jesus e admirá-lo. E você aprendeu isso hoje de manhã. Você aprendeu que a base da imitação é a admiração, mas você aprendeu uma segunda coisa importante. Você aprendeu que não apenas imitamos quem admiramos, mas desejamos as coisas que aqueles que imitamos desejam. Por isso a minha pergunta para você, saber se você imita Jesus, é se você deseja o que Jesus deseja. A minha pergunta nessa manhã mais importante é se você sabe o que Jesus mais deseja. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, não foi outra coisa senão glorificar ao Senhor, obedecer o Pai, fazer com que o Pai seja glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. O desejo de Jesus Cristo, de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, é a única coisa que vai refletir em nossa vida o discipulado real e autêntico que imita Jesus. Mas isso só acontece, meus irmãos, quando você encontra homens ao seu redor que querem fazer a vontade de Deus. E esse é o objeto de desejo de todo aquele que imita Jesus. Fazer a vontade do Pai. Isso significa que em vários momentos da nossa vida, a gente vai ter que sacrificar nossas vontades. E esse sacrifício, ele não é fácil de ser realizado. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e olha para Cristo diante da cruz do sofrimento, contrastando com os inimigos da cruz, contrastando com aqueles
que se preocupam com o seu próprio ventre, que se preocupam com as coisas terrenas, mas não se preocupam com as coisas do Pai, não se preocupam com as coisas de Deus. Por isso, se o discipulado é algo que precisa ser vivido na igreja, a primeira coisa que precisa ser vivenciada é uma renovação do entendimento, que não é outra coisa senão recuperar a noção bíblica do discipulado, não como um programa, mas como uma forma de irmãos viverem, sabendo que o único objeto de desejo de uma igreja é fazer a vontade de Deus. E ninguém faz a vontade de Deus se não for pela graça do Senhor. Minha oração é que Deus nos dê pastores, que Deus nos faça a cada dia homens que encontrem prazer nele. Porque se a gente tem prazer no Senhor, não só a gente está imitando a Jesus, não só a gente está imitando os apóstolos na pregação apostólica, mas a gente está servindo de exemplo para os fiéis que desejarão aquilo que desejamos, porque nos admiram. Nos admiram. Meus irmãos, não é fácil. A obra do Senhor é algo difícil de realizar, mas em nenhum momento a gente pode duvidar de que quando a gente faz a vontade de Deus, o sofrimento perde o seu poder. E aí é o momento em que aquele amargo se torna ao mesmo tempo doce, se torna aquela experiência de todo peregrino, que é a experiência de sentir a cada passo que pisa o pó dessa terra, sentir quase como se aquele passo fosse pisado em um pedacinho do céu, só porque naquele momento a graça de Deus nos sustentou. Não vamos conseguir ser o que Deus quer que sejamos com o nosso braço, mas é dependendo de Deus e da sua disciplina. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nos ajude a sermos admiráveis para nossa esposa, os nossos filhos. Admiráveis não porque somos superpoderosos, admiráveis porque temos algo que cativou o nosso coração de uma tal maneira que se tornou o grande desejo de nosso coração. Isso não significa, Senhor, que somos autossuficientes, capazes de o tempo todo desejar cumprir sua vontade, como queríamos te obedecer assim. Mas é por isso que nessa hora te pedimos, dá-nos graça, Senhor, para que a gente não tenha medo e fuja covardemente da responsabilidade que nos cabe. É nossa responsabilidade servir de exemplo. E muitas vezes, Senhor, fugimos disso. Fugimos da responsabilidade que nos cabe. Transferimos a nossa liderança para outro. Colocamos nos ombros dos outros aquela responsabilidade que cabe a nós e protelamos sempre, sempre, sempre a responsabilidade de sermos padrão para os fiéis. Porque acreditamos que o discipulado é um programa, porque não conseguimos enxergar que o discipulado é um jeito de viver que imita Jesus, desejando o que Jesus desejou. Nos ajude, Senhor. Assim nós oramos. Em Cristo Jesus, teu Filho. Amém.